É bom ver que o pessoal vai se organizando e criando blogs, escrevendo e contestando teses postas e soluções de meio século atrás. Se há 50, 40 anos atrás, ou 30 até, era normal a gente ver a cidade de uma maneira diferente, valorizando automóvel, coisas parecidas, agora as coisas começam a mudar. A consciência e já praticamente a convicção de que a poluição é uma realidade trágica por efeito do consumo excessivo de combustíveis, a certeza de que as cidades estão se transformando em lugares perigosos por causa do excesso de automóveis, faz com que a gente repense a estratégia de urbanização e de deslocamentos nas cidades. Nós não podemos simplesmente continuar como estamos. A prioridade numa cidade é o pedestre, é o cidadão que precisa andar, até porque por recomendações médicas, para conhecer a cidade, nada melhor do que caminhar. Para isso, nós precisamos de boas calçadas, de segurança, de acessibilidade. E só vamos ter isso se os administradores públicos se convencerem da importância de que a cidade tenha calçadas bem feitas, ciclovias, e que automóvel seja a última opção de transporte coletivo. Se bem que existem outras. Em São Paulo chegamos ao absurdo de ver a cidade entupida de helicópteros. Um equipamento perigoso, barulhento ao extremo, elitista ao máximo. Não poderia simplesmente ser usado como está acontecendo na cidade. Mas nós parece que valorizamos essas fantasias e esquecemos o cidadão, o povo de modo geral. E temos soluções para quem não quer usar automóvel ou transporte coletivo. Existem os táxis. Viajando pelo mundo, a gente fica impressionado com a quantidade de táxis em cidades mais inteligentes. E o preço, comparado com o nosso, bem mais baixo. De modo geral, taxistas melhor preparados até. Aqui não é raro a gente pegar. É muito difícil pegar um táxi que tenha GPS, onde o taxista não olhe para você e peça informações de como chegar ao endereço que você procura. Quer dizer, é o fim da picada, né? Então, sem esquecer a hipótese de implementar, de reduzir custos, de valorizar, facilitar a utilização de táxis, nós precisamos forçar nossas autoridades a pensar em soluções mais inteligentes. E com um detalhe interessante, de menor custo.
porque o transporte coletivo urbano ele acaba reduzindo custos para a população. Infelizmente, a nossa legislação fiscal ela gera receitas para os prefeitos e para os governadores em cima do uso de combustíveis. Então, vamos dizer assim, não interessa a eles que a gente consuma menos combustíveis. Outra coisa ruim é que as grandes cidades acabam sendo ponto de partida para políticos que pleiteiem cargos maiores. Então, assim, é muito pouco provável que os prefeitos, né, por exemplo, em cidades como Curitiba e São Paulo, trabalhem para que as cidades revertam esse processo de expansão que de duas cidades incrustadas, sei lá, na Mata Atlântica, já vão buscar água a dezenas de quilômetros de distância, não tem onde botar mais tanto lixo, poluem dramaticamente seus rios e criam cones convectivos que estão afetando o clima e provocando acidentes. Nós precisamos discutir soluções para evitar tragédias. Inclusive isso, tragédias que a gente vai observando. Aqui em Curitiba, as nossas canaletas têm mão e contramão. Nada impede que mais cedo ou mais tarde, e pelo jeito está se aproximando esse dia, venhamos a ter algum acidente frontal entre dois ônibus, com consequências inimagináveis. Precisamos de racionalidade e honestidade. Como conseguir isso, hein, gente? De que maneira evitar que as coisas continuem se agravando e complicando, pondo em risco a vida da população, degradando a qualidade de vida? Hoje em dia em Curitiba é nada mais perigoso do que você estar à frente de algum ônibus, que os motoristas estão sendo obrigados a cumprir tabelas estressantes. Você entra num ônibus, ou seja, escala um ônibus quando não subindo escadas absurdas a partir de calçadas precárias, e o motorista acelera como se estivesse num pit stop, num ponto ou na largada de um grande prêmio. E você vai tomando cuidado para não se esborrachar dentro do ônibus, não cair de um jeito ou de outro. Então, isso tudo é consequência de uma lógica de planejamento urbano que resiste, infelizmente, a críticas, não de analfabetos. Nós estamos conseguindo já reunir pessoas bem informadas, bem informadas, bem preparadas, que por bem ou por mal, na galhofa ou em ações até duras, tem procurado chamar a atenção dos nossos vereadores e prefeitos.
Está na hora de vereadores, políticos, darem mais atenção, respeitarem o povo. Enquanto isso, as nossas armas são essas, como por exemplo, usar a internet para manifestações que a gente sabe não são simpáticas muitas vezes às autoridades, mas nós não temos alternativa. Então, parabéns aos responsáveis por esse blog, porque eles estão exercitando a cidadania e sendo responsáveis, avisando a nossa população que o povo não vive só de futebol, o povo vive um dia a dia que é ruim, muitas vezes, porque a omissão ou incompetência, sei lá, ou a falta de atenção às necessidades populares, leva, por exemplo, a acidentes como vimos, né? Foi registrado pela imprensa ali na Visconde de Guarapuava, ou em outros lugares, que por pouco não representaram tragédias muito maiores. Senhor prefeito, senhores vereadores, povo de Curitiba, podemos evitar monstrópolis. Podemos ainda fazer de Curitiba uma cidade agradável, uma cidade responsável, séria, acessível, segura. Isso depende de vocês, prefeitos, governador, vereadores, deputados, nossos planejadores, nossos técnicos, IPUC, Comec, etc. Por favor, está na hora da gente sentir atitudes diferentes da parte de vocês.